Torcedor vascaíno, quando a fase é boa, meu amigo, ela é boa e muito boa. E é assim que eu começo esse Boa Noite Gigante, exatamente dessa forma. A fase do Vasco é excelente. Porque se já não basta, dentro das quatro linhas, o Vasco hoje pontuar, vencer, 4 vitórias consecutivas, o melhor desempenho, né, pegando o recorte dos últimos 7 jogos do Campeonato Brasileiro. O Vasco, no recorte das últimas 7 partidas, é o líder do Brasileirão. Um Rafael Paiva fazendo história, vitórias, no caso, 4 consecutivas que não aconteciam desde 2012, anúncio de Coutinho, hoje a apresentação de Souza e Alex Teixeira. Se já não basta tudo isso de coisas boas que estão acontecendo, mirando o topo da tabela, o Vasco voltando a ser Vasco, foi-se confirmado, tá? Nessa tarde de sexta-feira, que o Vasco teve um acordo, chegou a um acordo com a ICAP. A ICAP hoje é uma empresa que controla o grupo norte-americano, a 777 Partners, e nesse acordo feito, o Vasco vai até a justiça suspender a ação que fez com que a associação tivesse o controle da SAF Cruz Maltina. Hoje, o Vasco, como associação, controla a SAF através de uma liminar. E o Vasco vai sim até a justiça suspender essa liminar, porque daqui para frente, Vasco e a ICAP vão tocar juntos o processo de venda das ações que estão no controle e no comando da 777 Partners. Meu amigo torcedor, muita notícia boa, muita novidade boa do nosso Vasco da Gama. Uma nova fase, um novo momento, um momento único, importante e histórico para o Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente, é claro, vai falar sobre tudo isso aqui neste Boa Noite Gigante, trazer muitas informações, muitas novidades, mas, é claro, mais debater sobre esse assunto. Mais um Boa Noite Gigante em tom de resenha do que em tom de informação. Show de bola, Vascão. Antes, porém, rapidamente, como a gente sempre faz aqui no canal, quero dar as boas-vindas, né, a todos vocês que estão aí chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com muita informação, muita novidade, muita vascainidade para todos vocês. Então contamos aí mais do que nunca, né, com a sua ajuda. Se inscrevam aí para que a gente consiga chegar à marca dos 136 mil inscritos. Show de bola, Vascão! Vamos embora então, sem muita enrolação, né? Fala logo de Vasco. E vamos logo falar sobre o que está acontecendo nesse momento, sobre essa ação. Que ação é essa? Que loucura é essa que está acontecendo? A gente vem informando muito a vocês sobre o que o Vasco da Gama vem se tornando, né? O Vasco, como a gente trouxe na introdução desse vídeo hoje, é uma equipe, é um clube que nitidamente virou uma chave interna, né? Um clube com todo o respeito do mundo, mas o Vasco era um fracasso. O Vasco começou o seu 2024 no fracasso, 2023 do Vasco da Gama foi um fracasso, o final de 22, a gente subindo na Bacia das Almas contra o Ituano, lá naquele ano, voltando à elite do futebol brasileiro, foi um fracasso. Desde o momento que o grupo norte-americano entrou no Vasco da Gama, tudo não passou de um fracasso. Eu acho que essa tem que ser a nossa realidade. Eu acho que o Vascaíno precisa já cair na real, que a pior coisa que aconteceu na história do Clube de Regatas Vasco da Gama foi a venda do seu futebol para a 777 Partners. Tudo que ocorreu de lá para cá foi um extremo fracasso. A gente fica na Série B, depois a gente sobe na Bacia das Almas, a gente tem em 2023 com milhões de reais sendo gastos de uma forma completamente equivocada, uma Série A do Brasileirão do ano passado quase caindo novamente à segunda divisão. Então, assim, fracasso atrás de fracasso. E só abrindo um grande parênteses aqui a vocês, para que todos entendam de uma vez por todas. A SAF do Vasco da Gama deu ruim. Não é porque a SAF do Vasco deu ruim que a SAF é algo ruim. Acho que o Vascaíno ele tem que começar a separar essas coisas, porque por conta de tudo que ocorreu no Vasco da Gama, foi tudo colocado no mesmo bolo, e não é assim. A SAF é uma solução para muitos clubes. Porém, para o Vasco da Gama, a SAF foi um grande prejuízo. Por conta da SAF em si, não. Mas por conta de quem realizou essa venda, que foi o grupo lá da gestão Jorge Salgado, daquelas pessoas como Jorge Salgado, Carlos Roberto Osório, Roberto Duque Estrada, que nós, como torcedores vascaínos, jamais poderemos esquecer esse nome. Aí você pode citar aí do outro lado, Lucas, mas eu lembro que você lá atrás, você era a favor da venda. E sim, eu era a favor da constituição de uma SAF.
E era difícil encontrar um torcedor vascaíno que era contra. Se você foi contra a venda lá naquele período, eu bato palma a você. Mas era muito difícil diante de tudo aquilo que a gente vinha vendo como modelo associativo, pelo fracasso desportivo e por aquilo que foi passado pela gestão do Jorge Salgado. O único caminho viável que o Vascaíno enxergava naquele momento, após, é importante lembrar, uma permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, era a venda. A venda era algo viável. A venda era a solução, sim. O problema foi para a empresa que se vendeu. Então, o Jorge Salgado, Duque Estrada, Zeca Bulhões, Roberto Osório, o Vascaíno não pode esquecer esses nomes, porque eles eram da gestão. É a mesma coisa que se chegar no final do ano e o Vasco cair, a gente não pode cobrar o torcedor vascaíno pelo fracasso. Temos que cobrar o Pedrinho. Assim, é uma suposição, tá? A cobrança ela não tem que ser direcionada ao torcedor, mas sim ao responsável pela atitude dentro do Vasco da Gama. Então, resumindo, a SAF não é um problema. O problema foi para quem se vendeu a SAF. A gente vê hoje um campeonato brasileiro, e acho que isso é o melhor exemplo que eu posso utilizar aqui a vocês, com um G6, mas principalmente um G4, composto por, aliás, um G6, né? Botafogo, Bahia e Cruzeiro. O Botafogo é o líder, o Bahia, salvo engano, é o quinto colocado e o Cruzeiro é o sexto. 3 dos 6 primeiros colocados são uma SAF. Então não me venha você, com todo respeito quando eu utilizo essa frase, você, mas não me venha falar que a SAF não é uma solução. É uma solução. Só que os caras dentro do Vasco da Gama venderam a nossa SAF, o nosso Vasco, para uma empresa sem gabarito algum e uma empresa cheia de problemas no mercado. Foi uma venda muito estranha, a gente tem que tocar nesse ponto. A venda para o grupo norte-americano tem que passar por um processo sim de fiscalização, porque não se dá para entender o que aconteceu. A gente vê hoje um grupo City que queria investir no Vasco da Gama, que hoje leva o Bahia para outro patamar no futebol brasileiro. O grupo City queria o Vasco. O Vasco não vendeu para o grupo City. A gestão não vendeu o Vasco para o grupo City, alegando que o grupo City era uma equipe satélite, um clube satélite. Nitidamente não é. Ontem a gente viu um John Textor chegando e de uma forma muito preocupada, dizendo que teria que ter um fair play financeiro. Porque o Grupo City é um grupo que hoje controla o Bahia, que está diretamente ligado ao governo do Catar. Então, assim, olha para onde o Vasco da Gama poderia ter vendido a sua SAF. A gente ter já num momento, assim, mais consolidado com relação à estrutura, com o Grupo City no comando, e não estamos, porque a venda foi feita de uma forma errada. A gente vê hoje o Pedrinho, que é o dono dos supermercados BH, injetando grana atrás de grana no Cruzeiro. A gente vê um John Textor que mudou o Botafogo. A SAF é uma solução e eu quero que você entenda isso. Não é porque a SAF é uma solução para alguns clubes que a associação não vai andar. Não, a associação anda. A gente vê um Flamengo andando, a gente vê um Palmeiras andando. Mas a SAF é, sim, em determinado momento, a solução financeira para muitos clubes. Só que o Vasco, com todo respeito, cagou lá atrás. Cagou. E ainda bem que a gente teve, chegando ao Vasco da Gama nesse ano de 2024, alguém que conhece o tamanho e a grandeza do Vasco e estava disposto a matar e morrer, e essa é a grande realidade, que é o nome do Pedrinho, a fazer tudo aquilo que poderia para lutar pelo clube. E o Pedrinho, quando entra no Vasco da Gama, ele detecta algo que não era normal. E o comportamento do grupo norte-americano não era um comportamento normal. A gente vê pelo que está acontecendo e hoje mais uma coisa aconteceu. Hoje, para você ter noção, a 777 Partners ela tinha uma liga britânica de basquete. Ela administrava uma liga britânica de basquete. E hoje foi-se confirmado que todos os funcionários dessa liga britânica, que era administrada pelo grupo norte-americano, foram demitidos. Ou seja, mais uma empresa da 777 Partners ruindo. A liga é a BLL. BLL, uma liga realmente britânica, e todos os funcionários foram informados hoje pelo CEO dessa liga, que é o Aaron Radin, que não há mais um emprego. Foram demitidos. Então, assim, a 777 rui em todo mundo. E o pior é que muita gente criticou o Pedrinho. Mas nitidamente fica claro que se o Pedrinho não tivesse metido a mão, torcedor, o Vasco da Gama iria cair para a Série B do Campeonato Brasileiro nessa temporada. Se hoje o Vascaíno sonha com Libertadores, se o grupo norte-americano permanece no Vasco da Gama, o Vasco da Gama iria cair no final de 2024. Iríamos jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco hoje, ele tem o futebol nas mãos da associação por conta de uma atitude do Pedrinho.
através de uma liminar que foi dada em meados de maio, e hoje se confirmou que o Vasco da Gama, através de um anúncio, né, vai suspender essa liminar. Por que o Vasco vai suspender essa liminar? Que fez com que o Vasco, como associação, retomasse o controle do futebol. Essa liminar, ela dá ao futebol Vasco da Gama, porém é uma liminar contra o grupo norte-americano, contra a 777 Partners. E o que aconteceu neste momento, meu amigo torcedor vascaíno? A 777 Partners, como passa por um processo nítido de falência, ela praticamente deu as suas ações à ACAP. A ACAP é uma seguradora que tem como grande dono Kinetic King. E por que a empresa norte-americana, a 777 Partners, entregou praticamente as suas ações à ACAP? Porque a ACAP é uma empresa em que a própria 777 Partners devia um valor de 10 bilhões e 800 milhões de reais. Então é como assim, o grupo norte-americano, vendo o valor que devia a ACAP, praticamente repassou a grande maioria de suas ações para essa seguradora, tem o Kinetic King como dono. Então hoje a ACAP, ela administra praticamente todas as ações envolvendo a 777 Partners. Como o grupo norte-americano detinha 30% das ações do Vasco, porque pagou apenas por 30%, assinou um contrato para comprar 70%, mas integralizou, pagou apenas 30%, esses 30% passaram a se tornar 30% não do grupo norte-americano, mas sim da ACAP. Na semana retrasada, representantes da ACAP vieram ao Brasil para conversar com o Pedrinho e ter uma conversa cordial. Se antes a postura de uma 777 Partners, a partir do momento que a liminar saiu lá em meados de maio, era de um embate, hoje a postura da ACAP é de uma paz, é uma postura pacífica, de conversa e de tentar encontrar o melhor modo de quanto antes vender o Vasco da Gama. É isso que a ACAP hoje vai buscar, vender as ações que tem em mãos. E é esse também o ponto de interrogação que a gente vai entrar no assunto. Nós não sabemos o que irá acontecer. O Vasco, através de uma nota, ele diz assim, abre aspas, a gente vai ler aqui. A diretoria administrativa do Vasco da Gama, no seu compromisso com a transparência e com a defesa do clube, informa que as conversas com a ACAP, atual mandatária da 777 Partners, avançam no sentido da colaboração para que os interesses vascaínos sejam atendidos. Para isso, a ação, em trâmite perante a 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, deverá ser suspensa em comum acordo entre as partes por 90 dias. Tal medida, visa dar ainda mais estabilidade e tranquilidade para a Vasco SAF, tanto para suas operações diárias, como para a perspectiva de um futuro à altura da história vascaína. Então, nitidamente, de uma forma resumida, a ACAP não vai querer o futebol do Vasco da Gama e vai buscar aí a venda das suas ações em um conjunto com o Cruz Maltino. E é por isso que eu digo que é um grande ponto de interrogação. Que a partir do momento que a ACAP ela recupera 30% das suas ações, no caso, o Vasco da Gama fica com 70%, a ACAP vai procurar a venda dessas ações. A ACAP não tem por interesse permanecer no futebol do Vasco da Gama. O valor já havia sido precificado pela 777 Partners, que era o valor de 600 milhões de reais que o grupo norte-americano gostaria de receber pelo valor que comprou os 30% das ações, né? Por 30% das ações que hoje detém. Informações é que o Vasco estaria tentando, junto à ACAP, diminuir esse valor, pois acha que é um valor alto para 30% das ações, um valor alto que a ACAP estaria recebendo do Vasco da Gama, aliás, pelo Vasco da Gama, e aí entra-se a dúvida, pois a ACAP tem o sentido de vender, tem o desejo de vender 30% das ações, mas será que o Vasco também vai vender as ações? Ou será que a ACAP vende 30%, vem um novo investidor com 30%, e o Vasco da Gama permanece com os outros 70%? Ou será que o Vasco da Gama vai vender mais 40%, a ACAP vende os 30% que já tem, e o novo investidor ficará com 70% e o Vasco permanece com seus 30%? Então, assim, são dúvidas que nesse momento giram aí ao entorno do torcedor. Informações é que o Pedrinho tem por objetivo inicial sim vender. O Pedrinho não tem objetivo nenhum de ficar com as ações. Mas, cara, assim, sinceramente, eu não confirmo a vocês. Eu não consigo cravar. Porque eu, na pele do Pedrinho, e a gente tem que sempre se colocar no lugar, eu imagino o Pedrinho, ele pega um Vasco da Gama no início do ano como uma SAF, vê um Vasco da Gama completamente largado, ele reestrutura todo o Vasco, que é esse trabalho que o Pedrinho está fazendo de reestruturação. Ele recoloca o Vasco da Gama no topo do futebol brasileiro. O Vasco hoje é o 9º colocado. Vem de 4 vitórias seguidas. Tá com Coutinho, Payet, uma folha salarial mais cara. Aliás, uma folha salarial mais qualificada. Um elenco que hoje mais caro, com toda certeza, é em comparação ao início da temporada.
num grupo que talvez o Vasco da Gama poderá estar na Libertadores do ano que vem. Isso já valoriza o Vasco da Gama como marca para o mercado. Um patrocinador master que ultrapassa a casa dos 115 milhões de reais em um ano e meio. Então o Vasco hoje é um clube valorizado, estruturado. Né? Eu fico pensando com a cabeça do Pedrinho. Será que eu, no lugar do Pedrinho, o que eu faria? Cara, eu tenho um clube estruturado na minha mão. Eu tenho um clube valorizado na minha mão. Eu tenho uma marca que cresceu em pouco tempo, de uma forma tão grande, na minha mão. Eu tenho, e hoje o Pedrinho tem, o apoio do torcedor. Se eu bater na mesa e falar o Vasco da Gama vai ficar com a associação, o torcedor vai comprar o meu barulho. Eu vou ter a reforma de São Januário. Muito provavelmente vou ter um apelo público gigantesco, mandando jogos no Maracanã, mandando jogos no Mané Garrincha, uma renda que vai ser maior. E fica assim, eu penso, né, na cabeça do Pedrinho, deve ficar. O que será que eu faço? Será que eu vendo o Vasco da Gama para um novo investidor e corro o risco de acontecer tudo o que aconteceu novamente? Ou deixo o Vasco nas mãos da associação e vou seguindo? Vou tentando, empurrando, reestruturando aos pouquinhos a vida financeira do clube, pagando as dívidas que tem que pagar. Entendeu? Então, assim, são dúvidas que cercam hoje o Vasco da Gama. Se continua no modelo associativo, comandando a SAF do Vasco, ou se realmente vai vender a SAF Cruz Maltina para um outro investidor. O certo é, caso essa venda aconteça, há um alinhamento interno que a venda terá que acontecer para um investidor que queira realmente colocar o Vasco da Gama no topo da cadeia do futebol brasileiro. A expectativa, desejo do Pedrinho hoje, caso realmente essa venda venha a ser alinhada, é vender as ações do Vasco da Gama para um investidor que entenda o tamanho do Vasco e traga essa filosofia de um projeto esportivo grande para o Vasco da Gama. Até porque uma das principais críticas, e acho que isso foi nítido do Pedrinho, quanto ao grupo norte-americano, é que era um grupo que não tinha ambição de conquistas. Um grupo que, quando assinava um contrato com um profissional, assinava colocando como principal ambição a permanência na Série A e não uma vaga na Libertadores. A bonificação era por uma não queda e não por uma classificação para uma competição internacional. Então esse pensamento pequeno, às vezes pensar muito na estrutura de uma empresa e pouco no crescimento de um futebol, é algo que o Pedrinho leva com muito cuidado, pensando aí numa futura venda. Então exatamente por esse motivo, hoje, é claro, o Vasco da Gama, ele caminha para se estruturar como uma SAF, caminhando por pernas próprias, mas o Vasco internamente também tem esse desejo de venda por conta do Pedrinho. Fica-se a dúvida, o que será que vai acontecer? Já houve conversas com a Crefisa. Será que realmente vai ser a Crefisa? Se for, meu amigo, eu gosto muito. É um brasileiro, a Leila tem uma família toda de vascaína. Então, assim, são questões colocadas à mesa, levantadas e que deixam, nesse momento, o torcedor vascaíno com uma pulga atrás da orelha. O bom é, diferente do que acontecia 6 meses atrás, 4 meses atrás, que quando era levantado um pensamento de dúvida, o vascaíno tinha dúvida porque não confiava nas pessoas que estavam na frente do Vasco da Gama. Lúcio Barbosa, no ano passado tinha o Luiz Melo, era Alexandre Matos, Paulo Brax, era Don Dressfield, Johannes Sports. Hoje é uma convicção de que o Vasco tem como grande líder alguém que sabe as atitudes que está tomando e sabe o que será o melhor para o nosso Cruz Maltino. Show de bola, Vascão? Deixa aí, é claro, a sua opinião aí nos comentários. O certo é, acordo fechado, Vasco e ECAP com acordo para avançar aí no sentido da colaboração para os interesses dos vascaínos serem atendidos. Você é a favor de uma venda ou você é a favor que o Vasco da Gama permaneça como uma associação? Deixa aí a sua opinião nos comentários, mas é claro, algo como esse que rolou aí nessa tarde, se acordo, pode ficar sim que até um acordo com um grande investidor já vem estar alinhado e o Vasco da Gama possa estar o quanto antes vendendo essas ações. Vamos ver, vamos ficar de olho, qualquer novidade, é claro, a gente vai trazer a vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como a gente sempre fala aqui no canal, saudações vascaínas.